Olá, meus amados e queridos amigos e irmãos, um bom dia para todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje são 6 de abril do ano de 2026. Me chamo Marcos Nascimento e todos os dias, pela bondade e a misericórdia do Senhor, estou aqui trazendo uma palavra de vitória para o meu e para o teu coração. A você, aniversariante do dia, olha só, parabéns, muitos anos de vida. Que as bênçãos do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quero aqui também parabenizar que a irmã Fábio, o aniversário dela foi ontem. Deus abençoe. Estivemos lá e foi uma benção, viu? Deus abençoe e multiplica muitos, mais muitos anos de vida sobre a vida da senhora. Oh, glória. Queridos amados irmãos, hoje o tema que eu trago é coragem para sair do barco. Querido, a Bíblia vai nos mencionar um texto muito cheio de detalhes. O texto esse se encontra em Mateus 14, 28 e 29. O texto diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É interessante que nós pensarmos nesse momento onde Pedro ele diz: se é o Senhor, deixe eu ir sobre as águas. Pedro estava no barco juntamente com seus irmãos. E pense num momento onde o mar agitado, o vento contrário, um barco cheio de discípulos tomado pelo medo. Imagine aí a cena. No meio da tempestade, Jesus ele aparece andando sobre as águas. Algo é esse que impossível, né, aos olhos humanos, mas natural para quem tem autoridade sobre toda a criação. É nesse contexto que Pedro ele demonstra fé e também ousadia. Ele não pede explicações ali, não exige garantias. É uma atitude de fé, eu vou ouvir a voz do Senhor e vou tomar atitude. Apenas ele pede uma palavra. Manda eu ir. Uma palavra liberada tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua história, se você crer, como eu tenho sempre falado aqui. Se você crer, verá a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Apenas uma palavra foi: manda eu ir. Você tem orado a Deus? Senhor, é da tua vontade? Se for, manda eu ir. Abre a porta. Ao ouvir, meu amado, a palavra venha de Jesus, ele toma posição e saiu do barco. Ele toma a posição e sai do barco. E sair do barco, meu amado, é um ato de coragem. O barco representa ali, quem sabe eu posso dizer, o barco pode representar uma segurança, uma zona de conforto, mas Pedro, ele poderia ter permanecido ali no barco, onde ele estava protegido, junto com os outros, só que ele escolheu confiar na voz de Jesus. Você tem confiado na voz de Jesus chamando você? Você tem confiado na voz de Jesus dizendo assim: eu sou o teu socorro bem presente no tempo de angústia? Você tem confiado na voz de Jesus dizendo assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados? Você tem confiado nessa voz que te chama, que te ama?
A voz que disse assim lá no Calvário: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você tem confiado nessa voz? Ah, meu irmão. Jesus, ele traz essa palavra aos nossos corações, e essa atitude, ela nos ensina que a fé verdadeira, ela supera o medo. Eu creio na minha vitória, eu creio na tua vitória. Muitas vezes, meus queridos, Deus também nos chama para sair do barco em nossas vidas, abandonar velhos hábitos, iniciar, no entanto, algo novo e confiar nele. A presença de Jesus, ela é garantia de que não estaremos, no entanto, sozinhos. Pedro começou, oh glória, Pedro começou a andar sobre as águas enquanto manteve os teus olhos em Cristo. Enquanto você estiver voltado os olhos para Cristo, você vai viver o sobrenatural, porque você está ouvindo uma palavra de comando. Então, venha. Então, venha. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Pedro então começou a andar sobre as águas enquanto manteve os olhos fixos no Senhor. Mas quando ele desviou o olhar para o vento, a Bíblia vai nos dizer então que ele começou a afundar. Mas até nesse momento, oh Deus é misericordioso, mas até nesse momento Jesus estava ali para segurar. Jesus está dizendo para alguém aqui, ó, eu sou o teu socorro bem presente no momento de angústia. Eu entro com providência e muda a tua história. E isso, meu amado, nos lembra não falhar, ou seja, não é o fim. O importante é responder ao chamado e confiar que, mesmo em meio a dúvidas, Jesus estende a mão. E hoje Deus continua dizendo, venha. Jesus continua dizendo para alguém nesse dia, venha. A pergunta é, você tem coragem para sair do barco? Você tem coragem para sair do barco? Quem sabe você se encontra em um barco aí, onde aparentemente é segurança, onde a aparência de tal felicidade. Felicidade é essa nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação, entre outros pecados que a aparência de segurança, mas são caminhos de morte. Mas para você que está cansado de sofrer, você que está cansado de viver uma ilusão, uma falsa felicidade, Jesus está dizendo, venha. E quando você fitar os olhos nele, você vai viver o sobrenatural. E ainda que você, em meio à caminhada, você comece a afundar, e se você clamar por ele, ele é misericordioso para estender as tuas mãos. E aqueles que estão presenciando o milagre que Deus está fazendo na tua vida, saberão que Deus é misericordioso e que Deus é contigo. Ainda que quando você volte para o barco, você não volta para o barco sozinho. Você volta para o barco com Cristo para evangelizar aqueles que se encontram lá no barco. Para alguém aqui, Deus está dizendo assim, ó, venha, venha, venha porque eu estou contigo. A palavra de comando é, venha. Então venha. Te convido você a orar juntamente comigo. Senhor, querido Deus e amado Pai, Senhor. Esse texto o qual nós meditamos nesta manhã, Senhor, é um texto rico em detalhes, Senhor. Coragem para sair do barco, Senhor. Pedro, ele disse ao Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Pedro, no ato de ousadia, ele faz um desafio, se é o Senhor, eu creio que eu vou andar sobre as águas. Então vem, e ele ouviu a voz de comando.
Pai, há pessoas que me veem, que está juntamente comigo aqui. Pessoas que se encontram cansadas no meio desse barco, onde o medo, onde a tristeza, a angústia, tudo aquilo que cerca ele ou ela, a enfermidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está dando ouvido à tua voz, Senhor. E o Senhor chama essa pessoa, venha. Vem. Vem que eu sou contigo. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado. Toca agora do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor. Meu Deus, movimenta as águas, Senhor Jesus. Toca, Senhor. Toca agora, Senhor Jesus, do alto da cabeça a planta dos pés. É assim eu oro, é assim eu creio, que a mão do meu Deus está sobre a tua vida, te guardando e te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Então toma posse da tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo e venha. Venha buscar ao Senhor. Venha ao encontro dele. Quem tem um encontro com Cristo, a vida nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia. Lembrando, se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilha. Bom dia!